Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma análise das redes sociais. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar a nossa análise de hoje com a Associação Fênix de Artes Marciais. O pedido, né, para ser analisado as redes sociais veio do Antônio Miranda, tá? O projeto Associação Fênix de Artes Marciais fica em Santa Catarina e vamos começar aqui a nossa análise. Como eu gosto sempre de fazer, né, procurar no Google, porque normalmente é o que as pessoas fazem. Ah, eu fiquei sabendo daquela associação, eu fiquei sabendo daquela ONG, a pessoa vai procurar assim. Então, eu vou procurar sempre pelo Google. Associação Fênix de Artes Marciais. Vou aparecer aqui, escrevi errado ali, mas tudo bem. Projeto Social, Ipanema, Itapema. Eu falei Ipanema porque aqui no Rio de Janeiro tem Ipanema. Itapema, Tijucas, Camboriú, mestre coordenador, Antônio. Então, é o Antônio que pediu para a gente fazer. Inscrições abertas de crianças, né, de 6 a 17 anos, né? Público, né? De crianças e adolescentes. Então, vamos abrir aqui. Show! Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa aqui, a gente tem a logo, tá legal. Clicando aqui não tem nada no Stories. Associação Fênix, a gente tem 68 publicações. Vamos ver quando foi criado esse Instagram. Ih, gente, é abril de 2020. Abril de 2020, então a gente tem abril 20, 2021, 22, 23, 24, 25. 5 anos aí, 5 anos de Instagram, o que vale a 60 meses. 60 meses divididos aí por 68 publicações, é uma publicação por mês. Então, tá bem aí defasada essa questão de publicações, número muito menor, mas vamos entender, né, que pode ter criado em 2020, mas não tinha publicação lá e a pessoa normalmente começou a ter mais constância depois de alguns anos. Então, aqui a gente tem aqui projeto social, Apiquido, eu não sei se é assim que se fala não, tá? Itapema, Tijucas, Camboriú. Ele botou mestre coordenador Antônio, legal, tem o link dele aqui para estar no Instagram, 17, aí só que a gente não sabe, na verdade, por que esse projeto foi criado, qual o objetivo, nada disso. Mas uma coisa que está faltando é isso aqui. Nós temos aqui 2.894 seguidores, é um número legal comparado com o número de pessoas que eles seguem, então pode ter muita gente que conhece o professor, os alunos, está nesse Instagram e assim por diante. Aqui a gente tem os destaques. Gente, desculpa, eu tô com crise de sinusite e aí eu vou ficar um pouquinho fungando, tá? Primeiro destaque, Tijucas deve ser uma das unidades, né? Internet super lenta aqui. Então, 180 semanas atrás. Primeira aula do ano. Voltamos, a primeira aula deles aí, ó. 78 semanas. O espaço é grande. Parece que eles mudaram de posição, tá vendo? Que o espaço já é em outro lugar. Estão num ginásio agora. Acredito que deve ter sido algum campeonato, alguma coisa assim. Ó, rolou aí campeonato. 31 semanas atrás. 31 semanas atrás. Então, na verdade, o espaço deles é esse aqui e eles devem ter dado em aula em outros lugares. Então, aqui, super desatualizado. 31 semanas atrás. Então, significa que não tem projeto acontecendo mais na Tijuca. Aqui, Camboriú, 78 semanas. Setenta e uma. Troca de faixa. Minha mãe pira. Então, a mesma coisa aqui, ó. Camboriú, 123 semanas atrás. Também tá desatualizado. Não tá tendo mais aula lá? Aqui, Itapema, tá? 79 semanas. Aulão, ó.
Aula na praia. Bem legal. Aqui, ó, você reparar, tem é outro bairro, aqui é Ilhota. Meia Praia Santa Catarina. Aqui também na praça. Isso aqui também deve ter sido troca de faixa. Mesma coisa, pessoal. 129 semanas atrás, não tá tendo mais projeto nesse local. Aqui é competição, tá? 160 semanas atrás. Mesma coisa, 131 semanas atrás, desatualizado. Aqui são os patrocinadores, né? Então a gente tem aqui, ó, projeto social, Apquido, gente, eu não sei se é assim que se fala, né? Aí eu ia falar Aikido. Aikido, acho que é falar Aikido. Para todos, patrocinadores. A gente tem aqui lei de incentivo ao esporte, ó, eles conseguiram uma lei de incentivo. Secretaria Espacial de Esporte, Ministério da Justiça, Ministério da Cidadania, a Pátria Amada Brasil, Porto Belo, ó, vários patrocinadores aqui, bem legal. Agora, a gente tem aqui a questão das publicações. Vamos lá. Fixado, show. Aqui eles botaram fixado. Depois de 2 dias de competição em Santa Helena, Paraná, nossa equipe volta para casa com mais vitórias. 3 cinturões, muitas medalhas, novas amizades e história para contar. Nossos alunos todos são de projeto social e só precisam de oportunidades para mostrar o seu talento. Eles se dedicaram dia após dia nos treinamentos para sair com esses resultados. Esse resultado é incrível. Obrigada a todos que nos apoiaram e torceram para nós em mais uma competição. E aqui tem o esporte para tema, e aqui o pessoal, ó, comentários, curtidas, ó, várias pessoas curtiram. Esse anexo aqui, né, esse fixado, na verdade, esse fixado aqui foi no dia 16/3, tá? Bem legal. Show de bola. Aqui agora a gente vai para nossa última publicação aqui, que aí a gente começa a questão das publicações do projeto. Então, essa publicação foi no dia 25/4. Então, 25/4, a gente já pensa, a gente tá no mês de junho, então aí, ó, abril, maio, junho. Então, tem praticamente 2 meses aí sem fazer publicações. Então, foi legal que ele botou aqui, ó, descrição, projeto social, Aikido, para todos com apoio da empresa Porto Belo, com Igerdal, Ministério do Esporte, obrigado a todos que contribuem com a realização desse lindo trabalho com crianças e adolescentes. Estamos fazendo nosso trabalho para que eles tenham seus direitos garantidos ao esporte e ao lazer, levando saúde mental, física, contribuindo para o desenvolvimento integral de todos os nossos alunos. Show de bola aqui. Parabéns, aqui ó, a pessoa também botou. Esse projeto contribui diariamente na vida de crianças e adolescentes, tirando-os da ociosidade, do mundo da criminalidade, drogas. Mais empresas se interessam em ajudar esse projeto para que mais vidas possam ser alcançadas. Olhem com carinho para nossas crianças, pois elas são o futuro da nossa nação. Show de bola aqui. A Manu botou aqui, muito show. Parabéns, Manu. E assim, isso é muito importante, pessoal, que pessoas têm que entender o que está acontecendo, tá? Então, assim, o que eu tô dizendo aqui? Que quando a gente olha o projeto tá bonito, as crianças tudo uniformizada, a gente tem aqui empresas patrocinadoras, a gente tem várias crianças, a gente tem 3 polos aí do projeto. Só que aí, como eu falei, a gente não consegue identificar que é um projeto social, porque tá muito bonito. E não tô dizendo que o projeto não tem que estar bonito, tá? Ele tem que estar bonito, ele tem que estar organizado, ele tem que estar bem legal. Mas aqui a gente bota aqui, projeto social, mas vocês não falaram nada. Quem é o público? Sim, público, crianças de 6 a 17 anos. Mas são que crianças? Sim, são projeto social, crianças em vulnerabilidade. Mas o mais legal aqui foi a fala da Manu. Isso tem que também estar explícito dentro
do nosso conteúdo. Não estou dizendo para vocês falarem, gente, esse projeto apoia crianças para sair da criminalidade. Não estou falando isso. Mas as pessoas têm que entender que tipo de público é esse para que o projeto não fique com cara de academia, tá? Essa é a ideia. Porque a gente tem que saber a transformação que acontece também nessas crianças. Porque aqui a gente falou os lugares, o que eu falei, estados atualizados, mas cadê? Competições, aqui também foi bem legal, tá? Isso aqui que vocês colocaram foi bem legal, que levaram, mas poderia ter mais resultados. Quantas crianças participaram, quantas medalhas vieram, quantos cinturões vieram, quantas pessoas fazem parte do projeto. Entendeu? Tudo isso conta. Se tem algum profissional já, algum aluno que virou profissional, se tem algum aluno que está se formando por causa do projeto, tipo a criança, como vocês falaram, não vocês, né? Mas a Manu aqui. São crianças que saem da criminalidade, são crianças que saem da vida das drogas, crianças da ansiedade. Isso tudo tem que ser passado também com depoimento dessas crianças. Poxa, eu entrei no projeto, não queria saber estudar, não queria saber nada. Hoje o projeto fez uma transformação na minha vida, estou estudando para ser professor de educação física. Isso tem que acontecer para a gente entender, tá? Assim como aqui a gente não sabe quem é o projeto. Quem é o projeto? Entendeu? Aqui você está falando que está em Ipanema, Itapema, Tijuca e Camboriú. Mas aí aquela questão, onde você está? Como eu entro em contato com você? Entendeu? Como eu faço para doar para o teu projeto social? Não existe aqui. Você só falou que está rolando uma competição, que está rolando aqui certificação das crianças, troca de faixa. Mas como eu faço para te ajudar? Aqui, ó, você colocou projeto social aqui dou para todos. Lei de incentivo ao esporte, atendimento em Tijucas. Ok, perfeito. Você passou aí, conseguiu lei de incentivo ao esporte. Parabéns, muito bom. Mas assim mesmo as pessoas têm que associar como um projeto social. E não tem isso, entendeu? É importante essa associação de que é um projeto social, é para transformar a vida, é para mudar a vida das pessoas, é para esse tipo de público. Vocês também precisam fazer ações. E aqui, ó, a gente está vendo várias coisas. E olha, gente, está muito desatualizado. Eu estou clicando aqui, ó. A gente estava aqui em junho, não, abril, ó. 24, ó, 4/3, praticamente mais de um mês, ó, mais de um mês também, a gente tá em dezembro, já caindo para dezembro, dia 13 de dezembro. Então, assim, só esse ano, praticamente, a gente tá no meio do ano de 2025. E a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 publicações no ano de 2025. Entendeu? E aí vem a questão, se você teve 5 publicações no ano de 2025, essas pessoas vão acreditar que o teu projeto está acontecendo? E eu tô falando isso para vocês não só no contexto de... Eu tô falando na realidade do que tá acontecendo aqui, tá? Projeto social, ele precisa de constante comunicação. Ele precisa de constante informação. E aí, aqui a gente não tem. Sim, você pode estar até falando, tá, Antônio? Mas eu não tenho tempo para isso. Eu sou professor, eu trabalho, tenho todo um contexto aí. Tudo bem, mas aquela ideia, tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo e as ações que estamos fazendo influencia nos nossos resultados. Se não há atualização nas redes sociais, se você está desde abril sem falar nada com as pessoas, não tem publicação, não tem stories, pode até ter, mas aqui para mim não aparece stories. Então, nesse momento, se eu tô vendo e não tem stories e a última publicação foi em abril, na minha cabeça, tipo, o projeto tá parado. Eu não moro aí, eu tô no Rio de Janeiro, entendeu? Mas eu sou uma potencial doadora. Se eu tô no Rio de Janeiro, gosto de projetos direcionados à criança, na área do esporte, gosto das artes marciais e me interessa, assim, contribuir, se eu achar o teu projeto e falar, pô, legal, como que eu vou entrar em contato para saber sobre esse projeto? Como que eu vou ver se esse projeto realmente acontece se a última atualização foi em abril? Então, eu dou 3 passos para trás para doar para o teu projeto. Eu não vou doar. Aí vem, primeiro eu não vou doar porque eu não sei como eu vou doar. Não tem informação nenhuma de como eu posso contribuir. Segundo, não tem um telefone que eu possa ligar para vocês. Terceiro, se eu mandar uma mensagem no direct, será que você vai me responder, já que você acha que não entra no Instagram tem 2 meses? Isso é falta de oportunidade. E eu falo falta de oportunidade no sentido que a oportunidade está aí. Você não está pegando essa oportunidade, porque já você deixou 3 coisas aqui no ar
que um doador, se ele procurar e ele não achar, ele desiste de doar. Entendeu a ideia? Sem telefone, desatualizado, entendeu? Possivelmente não tá fazendo nada. E isso é o que você passa pra gente quando o seu Instagram tá desatualizado. E eu sei, como eu disse, o projeto pode estar acontecendo, gente. O projeto pode estar acontecendo, pode estar tendo aula todos os dias nos 3 polos aí de vocês. E os 3 polos, Tijucas, Camboriú e Itapema. Pode estar acontecendo. Porém, todavia, se eu não estou vendo, eu não acredito. E aí pode vir a perguntar, Débora, mas você só acredita vendo? Ultimamente sim. E muitas das vezes o que eu tô vendo, eu até fico na dúvida. Porque a gente tem a inteligência artificial, a gente tem um pessoal que fica fazendo foto, pegando de um lugar pro outro e botando em outro Instagram. Então, assim, ainda tem esse problema da galera fazer esse tipo de besteira. Tirar foto aleatória e botar. Eu acredito que vocês não vão fazer isso. Óbvio que vocês não vão fazer isso. Mas a gente tem que sempre estar com o pé atrás, porque isso tá na cabeça do doador. Às vezes as pessoas passam por tantos problemas na vida com essa questão das ONGs mentirosas, das ONGs falsas, das ONGs amadoras, que acontece o que, cara, eu vou ficar com o pé atrás, porque eu já tive uma experiência ruim. Eu vejo notícias ruins em relação a projetos falsos, em relação a projetos que estão acontecendo, mas fazem desvio de verba, desvio de dinheiro. Então, assim, eu fico com receio. E se eu não confio, por que eu vou doar? Você pode ser um projeto ótimo, pode estar realmente contribuindo para melhorar a qualidade de vida de um monte de criança, mas se neste momento eu não consigo ver isso, eu não acredito e não dou. Então aqui vocês estão perdendo muitas oportunidades de receber recursos por causa de falta de visibilidade, de falta de realmente constância nas redes sociais. E é o que eu falo, não basta você ter, você tem que estar. Entendeu? O ter é o que está acontecendo aqui. Ele tem redes sociais. Vocês têm redes sociais, tá, Antônio? O projeto Fênix tem redes sociais, mas ele não está. No momento que ele não faz publicação há 2 meses. Então, ele não está. E 2 meses, gente, acontece muita coisa. Eu vi projetos fecharem em 2 meses. Eu conversar com uma pessoa num mês e no mês seguinte eu falar, o projeto fechou porque eu não tive condição de continuar. Isso pode estar acontecendo com vocês? Pode. Quero que isso esteja acontecendo? Claro que não. Espero? Não espero. Realmente, eu não quero que isso tenha acontecido com vocês. Mas a pessoa fica com essa dúvida. Então, eles não. Acho que o projeto fechou, né? Porque não fala mais nada. E aquela ideia, eu estou no Rio de Janeiro, o outro pode estar em São Paulo, o outro pode estar aí em Balneares, tá? Porém, todavia, a pessoa pode estar em Balneares na região sul e vocês podem estar na região norte. Pode ter uma distância aí de um projeto para o outro de 1 hora de distância. Ou, na verdade, pode ter a questão de, por vocês não terem visibilidade aqui, também pode não ter comunicação e visibilidade no projeto, na redondeza de vocês, no teu entorno. E aí o projeto pode estar 3, 4 ruas e as pessoas não conhecem o teu projeto. Só quem conhece são as crianças que fazem parte. Então, isso também é um problema para captação de recursos. Então, assim, aqui, o que eu tô vendo é que para captar recurso fica difícil para você. Porque você pode receber doações de pessoas que você conhece, mas receber doações de pessoas que você não conhece, isso vai ficar difícil, tá? Outro ponto aqui que eu tô vendo, que ó, a gente tá em dezembro. Dezembro, ó. Nossa senhora, já foi pra realmente é muito defasado, ó. Dezembro, aqui tá maio, março, dezembro. Então a gente teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 publicações no ano de 24. Aí caiu já para 2023. Entendeu? Hoje é aniversário do grande grão-mestre. Pô, legal, aniversário do professor. E assim, já caiu. Já estamos em 2023. E assim, 2 anos aqui, praticamente 3 anos aqui, 2023, 2024, 2025, e a gente não viu um pedido de doação. Não tem pedido de doação. A gente tem aqui, ó. Ó, o projeto praticamente está sendo super apoiado por órgãos. Ó, ontem realizamos a primeira troca de faixa com os alunos do projeto Aikido, Infanto Juvenil de Itapema. Parabéns a todos que apresentaram o exame. Projeto com apoio do CMDCA.
Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Então, assim, prefeitura. Então, assim, eles recebem, vocês aqui inicialmente, vocês receberam recurso público. Aqui vocês receberam recurso de lei de incentivo. Então, assim, vocês podem conseguir de editais, mas podem não estar conseguindo de pessoas. E aquela questão, conseguir de pessoas exige o quê? Credibilidade, confiança da pessoa. E se as pessoas não confiam no seu projeto, as pessoas não doam. E se elas doam, são pessoas que você conhece. É um amigo, um primo, um conhecido e assim vai. Mas pessoas como eu e como algumas pessoas que podem estar perto de você e não sabem da importância do seu projeto, ela também não vai doar, tá? Então, assim, não há aqui, pode haver, mas pra gente aqui não tem. Você pode estar captando, fazendo uma rifa, fazendo um brechó, fazendo um almoço, fazendo qualquer coisa assim, porém, a gente também não consegue ver isso. Por quê? Porque se você não se comunica nas redes sociais, é porque você não precisa. Além de que, como você, nas suas publicações, você mesmo já falou, lei de incentivo ao esporte, tá? Então, aqui, lei de incentivo ao esporte, janeiro desse ano. Aqui a gente está em faixa preta. Aqui a gente tem aqui CMDCA. Então, assim, tem recurso. E possivelmente esse recurso está vindo de empresas do governo, de empresa do governo e de editais. Então, assim, então você não precisa de recurso, porque é isso que você está falando pra gente. O que a gente vê aqui é que não precisa. Você consegue captar de editais, você tem empresas que você conversam e que já estão apoiando o projeto, então possivelmente você não precisa de recurso. Por que você não precisa de recurso? Porque você não pede e porque você mesmo já anunciou, gente. Eu tenho parceria com o CMDCA, eu tenho parceria com um monte de empresa aqui, ó. Aqui, ó. Parceria com um monte de empresa. Eu tenho lei de incentivo ao esporte. Ah, Débora, isso vai me brecar? Não, isso não vai te brecar. É importante que você tenha essa transparência que o recurso está vindo de algum lugar. Mas no momento que você fala o recurso está vindo de algum lugar e você não pede, é porque já é o suficiente. Entendeu? Já é o suficiente. Então, lei de incentivo, editais, patrocinadores, isso já cobre as despesas do seu projeto. Então, você já está satisfeito. Porque se você não faz ações de captação e você não tem as estratégias também de fazer a sua comunicação direcionando para que as pessoas doem para você, entendeu? Para que ocorra a contribuição, significa que você não precisa. Então, para a gente aqui, tá tudo bem, o projeto está acontecendo e que assim continue. Entendeu a ideia? Então, tá faltando isso aqui, ok? Mas, como eu disse, o primeiro ponto aqui é que está super, super, super desatualizado. Então, o que eu faria para você aqui, Antônio, para você dar uma melhorada aqui nas suas redes sociais? Claro, mais consistência. Então, se você está com o projeto aí desatualizado tem 2 meses, eu colocaria atualizaria já, a partir já desse mês, quando você visse aqui essa análise aqui, já colocaria já o Instagram para rodar direitinho, né? Que você esteja mesmo nas redes sociais. Pode botar stories, porém, todavia, é bom fazer publicações semanais. Diria para você fazer no mínimo 3 publicações por semana, tá? E essas 3 publicações por semana é você falar sobre o que é o Aikido, onde está localizados os polos, quantas crianças participam do projeto, você dá uma atualização desse primeiro bimestre aí, primeiro semestre, como foi o de janeiro a junho dentro do projeto de vocês, quantas crianças participaram, quantas competições vocês já foram, né, nesse primeiro semestre. Eu faria um pouquinho desses tópicos aí, relembrar alguma coisa que aconteceu alguns meses atrás, para dar mais engajamento com as pessoas, porque vocês têm 2.000 e poucas pessoas aqui, por que não engajar essas pessoas e trazer essas pessoas para dentro do projeto? Outro ponto aqui é você colocar o quê? Melhorar aqui a ideia. Atualizar tanto as publicações, mas também os polos aqui, os destaques que você botou, Tijucas, Camboriú e Ipanema. Competições também, atualizar. Patrocinadores, se vocês tiverem que atualizar. E você colocar mais 2 destaques. O quem somos você, quem somos nós e como você pode contribuir. E aí aquela ideia, quem somos nós, é contar um pouco da história de vocês, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores e quais são os projetos. Aqui, inicialmente, a gente vê que o projeto, acredito que o projeto só trabalha com Aikido, só com a luta. Então, vocês botam lá Aikido, a gente tem turma... a gente trabalha de segunda a sexta, a gente tem 3 turmas na semana, não necessariamente você colocar os horários das turmas. Eu não gosto de botar os horários da turma porque aí você está expondo muito os seus beneficiários. Eu gosto de colocar normalmente só
Tipo, nós temos 3 turmas, infanto-juvenil, que vai de tal infantil, que vai de da idade, infanto-juvenil e juvenil. Aí você bota lá a quantidade de turmas que você tem, já é uma coisa que dá uma clareza na gente de como que tá acontecendo. E aí você bota também em relação aos polos. Na Tijuca a gente tem 3 turmas, em Camboriú a gente tem 3 turmas, em Ipanema a gente tem 3 turmas. Não precisa colocar os horários, como eu falei, não precisa colocar os horários, mas as pessoas sabem que tem 3 turmas em cada polo. Como eu falei, primeiro ponto em relação a você contar quem são vocês, né? Quem somos nós. Esse vai ser o nome do destaque. Colocar lá qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores de vocês e um pouquinho da história, como eu disse, a questão dos polos e resultados, que eu acho que é legal. E no último ponto aqui, colocar forma de contribuição. Como a gente pode contribuir para o projeto social? E aí a contribuição vai ser trabalho voluntário, produtos e serviços e recursos financeiros. Outro ponto também para você colocar, que seria o terceiro ponto aqui, a questão de fale conosco. O fale conosco seria, pode falar por e-mail, pode falar por WhatsApp, pode falar por telefone. Você tem 3 formas de as pessoas entrarem em contato com vocês. Porque como eu disse aqui, você não fala nada, tem que entrar em contato com o direct. Mas como está desatualizado, sei lá se você consegue, se a gente consegue falar contigo, de repente ninguém está entrando mesmo, ou o projeto acabou, esse tipo de coisa. Então você bota 3 formas de comunicação aí. Fale conosco, WhatsApp, Instagram, WhatsApp, e-mail e telefone, tá? Três lugares. Como eu falei, o WhatsApp é telefone celular, negócio. De repente o celular não é o mesmo do WhatsApp. Ou então, de repente, vocês botam um telefone fixo. Aí vai a critério de vocês. Mas colocar 3 formas de contato e as contribuições. Como as pessoas podem contribuir com vocês. Produtos, serviços, voluntário e dinheiro. Ok? Vê se a partir desse mês também vocês se organizem para fazer alguma campanha de captação. Ou uma campanha de doação de alimentos, campanha de doação da Páscoa. Páscoa, doação do Dia das Crianças, campanha do agasalho, campanha de alguma coisa, campanha por lanche, qualquer tipo de campanha. E também para captação de vocês. Fazer uma campanha, de repente, de doador recorrente, uma ação, um bazar, um brechó, uma rifa, de repente, uma palestra sobre Aikido, uma aula, e aí vocês cobram o valor dessa aula para a pessoa participar, alguma coisa assim que gere recurso para o projeto social e as pessoas entendam que, mesmo tendo patrocínio, vocês precisam de recurso para arcar com outras despesas do projeto. Por quê? Quem faz patrocínio, quem faz editais, não vai cobrir o projeto todo. Tudo bem, que o projeto de vocês, o que eu entendi aqui, são só as aulas. Então, vai cobrir a despesa dos professores. Porém, todavia, e a pessoa que vai limpar o projeto? Não vai cobrir a pessoa que vai limpar o projeto, entendeu? Não vai cobrir se, talvez, se gastar, se queimar um ventilador. Também não vai ser coberto, porque vocês já colocaram lá que vai ser uniforme, alimentação e o professor. Mas se acontecer qualquer coisa, vocês vão ter que ter dinheiro para arcar com essa despesa. E se vocês não têm dinheiro, o que acontece? Você tira dinheiro do seu próprio bolso. E o foco aqui é que você não tire dinheiro do seu próprio bolso todos os dias, todas as horas, mas uma vez ou outra. O certo é que você tenha recurso suficiente para você arcar com as despesas sem mexer no seu bolso ou de qualquer outra pessoa que está dentro do projeto social, tá? Então, assim, é isso que eu estou dizendo para você. Então, precisa atualizar mais o projeto, precisa mostrar mais a questão de resultados, mais ações. Se está acontecendo as aulas, colocar, olha, hoje a aula foi do Camboriú, hoje a aula foi de Tijucas, hoje a aula foi lá em Itapema e assim por diante. Então, Antônio, eu vou responder, né, os 2 pontos aqui que eu sempre pergunto para vocês. A primeira foi, o que está te impedindo realmente de conseguir captar mais recursos para o teu projeto social? Então, você falou aqui a falta de conhecimento. Então, assim, primeiro ponto, você está tendo conhecimento no sentido de que se você está passando em editais, você tem conhecimento em relação a escrever um bom projeto. Então, você está na frente de muita gente aí. Porém, todavia, a gente sabe que a gente não consegue ter sustentabilidade com editais. E o que eu estou dizendo com isso? Editais não vai fazer com que o teu projeto tenha esse recurso todos os dias, todas as horas e todos os anos. Porque edital é um recurso pontual. E o que é um recurso pontual em relação ao edital? Há um prazo. Você tem que fazer uma ação, que é o começo, meio e fim, como qualquer outra ação do projeto social. Porém, todavia, o projeto ele não tem começo, meio e fim. Ele tem começo, mas o fim é só quando acabar o programa social. O foco é que você acolha cada dia mais crianças, mais beneficiários, para você mudar a vida dessas crianças. Mas a questão do projeto acabar, mãe, do dia para a noite, isso não vai acontecer. Só se acontecer alguma coisa de ruim e você vai ter que fechar o projeto social. Então, o projeto ele tem começo, meio e fim, no sentido de ano. A gente começa um ano e fecha o ano. Começa outro ano e fecha outro ano. Então, a gente tem começo, meio e fim. Mas a vida do projeto em si, da instituição, ela não tem
tempo de vida e ela não tem um começo, meio e fim. Já o edital, ele tem começo, meio e fim. Ele vai ter duração aí de 1 ano, 2 anos, o recurso dele vai ser destinado conforme seu plano de trabalho. Então, assim, é um recurso que é restrito, é um recurso que tem tempo, apesar de ser um recurso grande. E como eu disse, isso não vai dar sustentabilidade para o teu projeto social. Ok? Assim como a lei de incentivo, assim como às vezes você faz parceria por tempo de uma empresa, então isso não vai trazer sustentabilidade para o projeto. Você tem que entender que você precisa fazer outras ações para que venha o recurso. E a principal ação aí que você tem que fazer dentro do projeto é você ter doador recorrente, tá? Aqui a pergunta que você fez para mim aqui, você falou: há possibilidade de captar recurso com pessoas como pessoa física? Então, você tem possibilidade de captar recursos como pessoa física? Sim, tá? Mas aí é aquela ideia. Existem editais que você vai participar como pessoa física, a sua instituição. Você é responsável porque a instituição não tem um CNPJ. Então, você vai ser uma associação, um coletivo, um movimento social, que é uma pessoa, acaba sendo uma pessoa física, não tem um CNPJ ali. Então, você acaba captando. Outro ponto aqui também é que você vai conseguir fazer parcerias com empresas, porém, todavia, as empresas não vão te dar recurso financeiro. Muitas das vezes elas vão te dar produtos que vão ajudar o projeto a acontecer. Porém, todavia, você pode conseguir recursos, mesmo não estando legalizado, fazendo o quê? Forçando, né? Usando as redes sociais como uma forma de pilar para você, como um trampolim. E aí, para ser um trampolim para o teu projeto social, você precisa mostrar força, você precisa mostrar fotos, você precisa mostrar depoimentos, você precisa mostrar valor do projeto, você precisa realmente ter confiança e credibilidade no que você faz, porque só assim as pessoas vão doar para você. Pessoas físicas podem estar doando para o teu projeto social também, mesmo ele não tendo CNPJ. Porém, elas têm que confiar na sua instituição. E aí você pode criar uma arte, como eu falei aqui para vocês, forma de doação, você vai botar lá o seu Pix, porém, todavia, é importante que você divida as contas, tá? Conta do projeto social, estando no seu nome, e conta pessoal vai estar no teu nome, mas vai só ser coisas suas. Tudo que entrar na conta X é do projeto. Tudo que entrar na conta Y é sua. Então, assim, e isso as pessoas têm que entender. Tipo, ó, gente, a gente abriu uma conta, minha conta agora é essa daqui, exclusiva ao projeto social, já ela tá zeradinha, ó, gente, abrimos nova. Tudo que entrar nesse recurso aqui, todo recurso que entrar nessa conta será destinado para o projeto social. E aí você vai realmente publicar, falando, mostrando transparente para essas pessoas, ok? Outro ponto, como eu disse, é mostrar mais sobre o projeto social. Quantas pessoas vocês atendem, as atividades que vocês produzem, falar da missão, visão, valores do projeto, contar a história do projeto. Tudo isso faz diferença. Por quê? Se pessoas acreditarem na sua ONG, mais possibilidade de você ter recurso. Não importa se você está ou não legalizado. E claro, comércio local, o pessoal que está aí do teu entorno. Uma padaria, a lanchonete, um mercadinho, um material de construção. Tudo isso pode ser uma forma de você captar recurso, tanto em produtos e serviços, como também em dinheiro, se essa pessoa acreditar no seu projeto. Então, possibilidades você tem várias. Faça uma rifa, faça um bazar, faça um almoço, faça um campeonato, tudo isso você tem possibilidade. Mas você tem que entender se você sabe como fazer esse tipo de ação, tá? Então, Mestre Antônio, espero que eu tenha contribuído aí com você, para você fazer seu trabalho cada vez melhor. E, claro, atualize suas redes sociais, preste atenção no que eu pontuei aqui, que com certeza você ajeitando esses pontos que eu te falei aqui, você tem muito mais chance de conseguir recurso e fazer o verdadeiro impacto social através do seu projeto. Mais uma vez, gratidão. E se você precisar aprender realmente a como conseguir recurso, fazer um projeto cada vez melhor, se inscreva na semana Destravando a Captação de Recurso para a ONG, tá? Se você ainda não está inscrito, link na descrição deste vídeo. Gratidão e veja a análise e manda um entendi e vamos fazer isso. Gratidão. Tchau, tchau.